dia, meu nome é Thiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu vou estar dando continuidade ao assunto que eu iniciei no vídeo anterior. Vou falar sobre a tradição apostólica da Igreja. No primeiro vídeo, eu expliquei o que era a tradição. Ela é a revelação divina, nos ensinada por Cristo e pelos apóstolos e santos, através da inspiração do Espírito Santo. Neste segundo vídeo, eu vou falar sobre o caráter vivo da tradição. Mas para entendermos como a tradição pode de fato ser uma coisa viva, nós precisamos primeiro entender qual a verdadeira natureza da tradição apostólica. A tradição não se traduz apenas em um conhecimento sobre Deus, que nos foi revelado. Ele não é apenas um conjunto de informações e ensinamentos, mas a tradição é uma das manifestações vivas de Deus. Ela é o próprio Jesus Cristo. Cristo não é chamado de o Verbo encarnado à toa. Ele é não apenas a manifestação física de Deus, mas ele é a própria Palavra de Deus viva. Ele é a fonte primária de toda a revelação divina. A tradição é a revelação, e a revelação é o Verbo, ou seja, ela é Cristo. Cristo, o centro e a fonte de toda a revelação e de toda a comunicação entre Deus e nós. É por isso que nós falamos que a tradição apostólica possui o caráter vivo, porque Jesus Cristo é uma pessoa viva. Porém, não é apenas por isso que nós falamos que a tradição é viva. Por ser uma das manifestações de Jesus Cristo e de sua intercessão no mundo, a tradição compartilha com Cristo uma de suas características mais importantes, que é a união hipostática. A união hipostática é a união das duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo possui uma natureza 100% divina e também uma natureza 100% humana. E as duas estão unidas de uma forma inseparável. No caso da tradição, a sua fonte é a sua natureza divina, já que ela é o próprio Jesus Cristo. Sentindo a verdade revelada, ela é totalmente imutável e única e perfeita. Porém, a tradição também possui a sua parte humana, que é a linguagem e a transmissão, que é executada pela ação humana. Essa parte da tradição, diferente da sua fonte, ela muda e se aprimora com o tempo. Não porque a Igreja esteja criando coisas novas ou modificando a revelação de Deus, mas sim porque ela está aprendendo melhor sobre a compreensão do que significa a revelação. Jesus ensinou muitas coisas enquanto ainda estava neste mundo. E da mesma forma, o Espírito Santo também nos revelou muitas coisas, tanto através dos apóstolos como dos santos. Mas nem tudo aquilo que foi ensinado foi totalmente compreendido pela Igreja e pelos fiéis. Dessa forma, convém ao Espírito Santo, ao longo da história, nos ensinar sobre todos esses aspectos que nós ainda não compreendemos. Quando isso ocorre, a Igreja proclama então uma nova verdade revelada. Mas essa proclamação não é no sentido de ser de fato uma coisa nova que foi criada,
mas, como eu disse, no sentido de compreensão, pois a igreja passou a ter uma melhor compreensão sobre um assunto que não conhecia antes. A igreja não tem autoridade para mudar a palavra de Deus. A autoridade da igreja está em trabalhar na sua interpretação, na sua compreensão e na sua transmissão. Porém, a partir disso, ela cria novas tradições para um constante amadurecimento da nossa fé e também para o aprimoramento sobre os métodos de evangelização, melhorando a forma de ensinar os seus fiéis e os ensinando a ver segundo a fé revelada de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.